as lutas, as dificuldades, e alguém que superou tudo isso e é para nós apresentada hoje como modelo. A mãe, lá, a mulher do Antigo Testamento, a bem-aventurada em Nazaré, anunciada por Deus através do arcanjo Gabriel. Depois, a mãe presente da Divina Misericórdia, e de forma especial a mulher do Apocalipse. Capítulo 12 do Apocalipse de São João, nós temos a imagem da mulher que vence o dragão, a mulher que vence a batalha, aquela que veio para nos mostrar que caminho devemos seguir. Então, o que Santa Faustina, ao longo da vida, o que ela aprendeu na convivência com Nossa Senhora? Então, são várias passagens do diário onde ela relata a sua intimidade com Maria. Então, a espiritualidade de Santa Faustina e a nossa espiritualidade deve ter 3 pilares principais. Nesses 3 pilares nós edificamos a nossa espiritualidade. Quais são esses pilares? A Palavra de Deus, a Bíblia, a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, Eucaristia e Maria. Palavra de Deus, Eucaristia e Maria, tá? Maria Faustina do Santíssimo Sacramento. Esse era o nome dela, né? Maria Faustina do Santíssimo Sacramento. Colocou a mãe no início, ela no meio e depois Jesus Eucarístico do lado. Então, ela estava protegida ali, se alicerçada, é claro, na Palavra de Deus. Então, a passagem que nós vamos trabalhar agora é a do diário número 635 do diário. Tem a passagem que a mãe fala do papel de Santa Faustina na preparação da humanidade para a segunda vinda do seu filho. 635. Então, eu sublinhei aqui, nesse trecho, podemos assim dizer, o número 7 na Bíblia, você sabe que é o número da perfeição, é o número infinito. Quando nós vamos encontrar algo que não tem como terminar, a Palavra de Deus sempre coloca o número 7, quer dizer infinito. Então, é impossível esgotar o papel de Nossa Senhora na vida de Santa Faustina e na nossa vida. Então, em 7 tópicos, nós podemos também extrair para nós como mensagem daquilo que foi o papel de Nossa Senhora, o papel de Santa Faustina e qual deve ser o nosso papel pós-fornalha. Quando nós saímos das lutas que nós enfrentamos, como os 3 jovens lá na fornalha, devemos reconhecer que Deus tinha razão. O mais importante, depois que nós vencemos a fornalha, é admitir: Deus tinha razão. Ele sempre tem razão na nossa vida, sim ou não? Sim. Mesmo que a gente fique assim meio relutando para admitir, mas no final, ele sempre deve ganhar, porque ele sempre tem razão. Mesmo e sobretudo quando ele nos contraria. Que quando nós vimos o processo antes de entrar e quando nós estamos lá dentro, como é duro para a gente lidar com essa situação. Mas depois que nós saímos, nós reconhecemos: Senhor, o Senhor tinha razão. Se não fosse isso, eu poderia ter me perdido. Então, isso é muito importante. Então, ter essa consciência faz com que nós olhemos diferentes para situações difíceis que virão, como podemos dizer, uma forma de nós superarmos era ter passado o que nós passamos. Sem essa experiência, nós não conseguiríamos enfrentar. Tá certo? Então vamos ver o que Maria diz a Santa Faustina. 635. Então vi a Mãe de Deus que me disse, primeiro ponto: ó, como é agradável a Deus a alma que segue fielmente a inspiração da sua graça. Então prestem bem atenção, para Santa Faustina e para nós, tá certo? Tem algo específico que ela vai dirigir a Santa Faustina, mas o que ela está falando ali serve para nós também.
Então a primeira fala da mãe para Santa Faustina e para nós que estamos no retiro é esta: ó, uma expressão de encanto, né? Ó, como é agradável a Deus a alma que segue fielmente a inspiração da sua graça. O que significa inspiração da sua graça? Inspiração da sua graça. É quem já sentiu, eu creio que a maioria ia te confirmar, você sente no seu coração, principalmente quando você reza, você sente uma certeza lá dentro que ninguém podia ter colocado para você a não ser Deus. Já sentiram isso? Quem já sentiu isso, levante a mão. Que maravilha. Acreditem nessa graça, tá? Isso é graça de Deus. Isso chama-se, isso é muito importante, isso chama-se filtro espiritual. Deus colocou um filtro espiritual em nós que nada e nem ninguém consegue nos enganar. Alguém diz assim, ó, você não me engana, o meu coração aqui não passa. Se não passou aqui, não force. Se não passou aqui, é que não vem de Deus. Prestem bem atenção nisso. Deus vai falar no nosso coração daqui para frente. Por isso é importante ter a palavra dele como alicerce. Tudo o que ele tinha para nos dizer, gente, tudo está aqui, ó. Se não for fiel ao que está aqui, pode duvidar, tá? Se não estiver na palavra, ou se contrariar a palavra, pode duvidar, tá certo? Não tenham medo de seguir o que Deus colocará e inspirará no teu coração, porque a partir do momento em que a palavra de Deus não é mais a referência para a nossa vida, não é digno de ser observado. Então a mãe exalta em Santa Faustina e também para nós, ó como é agradável a Deus a alma que segue fielmente a graça da sua inspiração, a inspiração da sua graça. Então sempre rezem, peçam ao Espírito Santo, deixe que Deus fale no nosso coração e você não errará. Isso nós vamos precisar muito para os tempos que nós teremos que enfrentar pela frente. Precisaremos de um discernimento que provenha de Deus, porque senão a gente se perderá. Serão tantas vozes que vão estar falando, você fica perdido. A quem eu escuto? Quem que está certo? Aonde que está a verdade? Aí você ouve aqui, ouve ali, aí você se perde. Aqui não. E vocês todos, a maioria, confirmaram, aquilo que a gente sente aqui não adianta. Não adianta. Se não passou, se fica meio enroscado aqui na garganta, aí chega aqui, não passa, então não força. Isso chama-se filtro espiritual. E Deus deu para cada um de nós, para dizer assim, eu estou em você e te dou o discernimento para que você siga. Então eu queria reforçar isso como um meio, para que você possa ter a visão da águia, você possa ter a visão ampliada para você enxergar daqui para frente. Trigo e joio estão mais que nítidos agora, e vai ficar mais que nítido. Lembra quando Jesus repreendeu os discípulos ansiosos como nós? Os discípulos queriam arrancar o joio logo lá no início? Lembra? Eu semeei o trigo, quem semeou o joio? O inimigo. Os discípulos disseram, Senhor, deixa-nos arrancar o joio. O que Jesus respondeu? Não. Deixa crescer juntos, depois, no tempo da colheita, eu vou arrancar o trigo e o joio. O trigo eu vou colocar no meu celeiro, e o joio vou fazer um feixe e
Queimar. Foi o que aconteceu com aqueles que colocaram os 3 jovens na fornalha. Agora é hora em que o trigo e o joio vão ficar distintamente claros para nós. Às vezes a gente vai até se assustar porque quem a gente achou que era trigo era joio. Não se assuste. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus se eu estou enxergando isso. E aquele que parecia, não é. Então, essa é a realidade que nos aguarda. Inspiração da graça. E o que Deus inspira, o verbo é muito forte. Inspiração é dado de dentro para fora. Não é de fora para dentro. É o que Deus colocou aqui dentro. E é como a nossa consciência. Nós sabemos o que é certo. Lá ninguém consegue chegar. E ainda que eu tente negociar com a minha consciência, eu não consigo. Eu começo dizendo para mim mesmo, mas não é tudo isso. A minha consciência não aceita aquilo que não é de Deus. Aquilo que Deus colocou dentro de nós é inviolável. E o mais belo, nós podemos passar por todos os sofrimentos, por todas as fornalhas da vida. Isso é provado cientificamente por psicólogos e psiquiatras. Todas as dores humanas, as mais dolorosas, difíceis experiências humanas, nenhuma delas tem o poder de afetar o mais profundo da nossa consciência. Isso a doença não fere. Então, nós somos machucados em várias áreas da nossa vida, mas nenhuma ferida atinge isso que Deus colocou no mais profundo de nós. A hora da cura é possível voltar porque essa área não foi afetada em nós. Então isso é de Deus. Então, por isso, obedeçamos essa voz. É esse o lugar no qual Deus fala. Nós estamos cantando aqui, é esse o lugar físico, mas é esse o lugar onde Deus fala no nosso coração. E aqui ele não era. Então prestemos atenção a isso. Hoje tem muita gente vivendo do que os outros estão falando. Vão se enganar. Não presta atenção no coração. Não se ouve. Quando eu começo a prestar atenção, eu vou escutar Deus muito mais do que eu imagino. Porque Deus fala, gente. Deus fala. Como eu disse a vocês, Ele está ansioso para ser escutado por nós. É que às vezes a gente tem pouco tempo para escutar, né? Quando alguém fala para nós, né? Estou falando com você, não pode falar, eu estou te escutando. Não, você não está me escutando. Eu quero que você olhe para mim, né? Ficou claro então o primeiro ponto? Segundo ponto, a mãe diz: eu dei o Salvador ao mundo, e quanto a ti, deves falar ao mundo da sua grande misericórdia, preparando-o para a sua segunda vinda, quando virá, não como Salvador misericordioso, mas como justo juiz. Tema do nosso retiro. Eu dei o Salvador para o mundo, Faustina. Agora você vai preparar o mundo para a segunda vinda do meu filho, que não virá como sacerdote ou rei misericordioso, mas como justo juiz. Então percebam a missão que Santa Faustina recebeu, tão grande quanto de Nossa Senhora. E qual é o nosso papel aqui? Talvez não seja o de Santa Faustina tão extraordinário quanto dela, mas dentro da proporção que nos cabe, é testemunhar isso que nós conhecemos para preparar o mundo para a vinda de Jesus. Então não tem, gente, não tem outra tábua depois da misericórdia, ela é a última. Faustina recebeu a missão de preparar o mundo para a sua segunda vinda. Eu pergunto a vocês, se Jesus viesse hoje, o mundo estaria diferente da primeira vinda dele?
triste dizer isso, mas é verdade, né? Não. 2000 anos se passaram, Jesus veio, morreu, ressuscitou, está para voltar e a humanidade continua indiferente à sua verdade. Então vejam, meus queridos irmãos e irmãs, essa é a triste realidade. São João escreveu: ele veio para os que eram seus e os seus não o acolheram. O pior agora, na segunda vinda, é que aqueles que o acolheram na primeira vinda, agora na segunda vinda estão rejeitando. Isso é pior. Porque na primeira vinda muitos não conheciam, veio pela primeira vez. E agora na segunda vez ele está sendo rejeitado por quem o conhece. Quem de nós aqui não tem parentes que agora negaram a fé? Senão de forma definitiva, verbalmente, o testemunho de vida prova isso. Quantas pessoas estão nas nossas paróquias? Recebemos ligações, gente, sabe do quê? Eles ligam na paróquia pedindo para... eles querem fazer renúncia do batismo deles. Meu Deus! Eu estou ligando para dizer que eu quero que tire o meu nome do livro de batismo. Eu renuncio ao meu batismo. Isso não é final de mundo? Gente, isso dói tanto no coração de Deus. Ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Renunciar ao batismo. Então, tipo, o que Deus pode dizer assim? O que eu posso fazer mais por os meus filhos para provar o meu amor? Então, ligações que quando termina a ligação você pensa assim: não, eu não acredito, eu acho que eu estou sonhando. Eu não estou ouvindo isso. Padre, eu quero que meu nome seja tirado do batismo. Isso é possível? Mediante um único telefone? Não, ali como documento não é possível fazer. Só que espiritualmente já aconteceu, né? A pessoa não quer mais Deus. Vocês percebem? Então não é o desconhecimento do Senhor, é uma rejeição do Senhor. Eu não quero, eu não preciso do Senhor. E aí Deus, na liberdade na qual Ele nos criou, Ele acolhe. Gente, talvez é muito difícil expressar isso, mas pensem vocês num pai que ama, mas ama tanto os seus filhos, deseja dar a eles o melhor lugar para o qual eles foram criados, que é o céu, a contemplação face a face. E esses filhos e filhas livremente dizem: não quero. A dor de Deus está sendo pelo que eles vão perder com isso. A dor, tipo, de Deus não poder abrir o que está esperando por eles. Por quê? Porque Deus respeita a nossa liberdade. O que está reservado para quem é fiel é extraordinário. E para quem não é fiel é trágico, é terrível. E Deus não quer isso. Mas Ele precisa Isso da não é um nossa pecado liberdade. contra o Espírito Santo? Pecado contra o Espírito Santo. Eu conheço a verdade, mas a nego. É pior do que não conhecer. 8 bilhões de habitantes no mundo, em novembro agora, e 1/3 da humanidade conhece o nome de Jesus. O nome de Jesus, já ouviu falar? 1/3 da humanidade. Então veja, deste 1/3, nós vamos ver, muitos ainda não conhecem a experiência com Jesus. Por isso o desejo de que nós façamos a nossa parte. Se uma alma chegar no céu através de nós, para Deus é motivo de festa. Qual era o maior desejo de Deus hoje? Aqui, tivesse caixas de som aí para fora, lá dentro da igreja,
lá dentro do salão, cada sala, ali onde nós fizemos a linda foto, essa foto vai ficar na história, vai ficar ali, enfim, todos esses lugares. O maior desejo de Deus era que todos os seus filhos e filhas pudessem acolher a sua misericórdia, mas ele depende da nossa decisão. Eu quero, eu vou, eu me abro a isso. É doloroso, não é? Muito triste. Um pai que ama tanto e só quer o nosso bem, e as pessoas ainda não aceitam. Veio para os que eram seus, mas os seus não o acolheram. E aquelas pessoas que são batizadas da Igreja Católica, desse batismo evangélico? Vale o primeiro batismo. O primeiro batismo validamente recebido é esse que permanece. Vocês sabem que, por exemplo, tem muitas igrejas que batizam, e não são todas as igrejas que o batismo é válido. O que constitui a validade do batismo no sacramento? Duas coisas: o elemento e a fórmula. O elemento água e a fórmula trinitária. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Tem muitas igrejas que batizam só em nome de Jesus, ou só em nome do Pai, ou só em nome do Espírito Santo. Então, esses não são reconhecidos pela igreja. O batismo sacramento requer fórmula e elemento água pura. Então, está ao alcance de todos, só que tem que ser desta forma, né? Tá certo, amados? Então, primeira coisa, inspiração da graça, e aí a missão de Santa Faustina e a nossa missão, preparar o mundo para a sua segunda vinda. Terceira, ó quão terrível, a mãe dizendo isso, ó quão terrível será esse dia. Ó quão terrível será esse dia. Primeiro que tem muitos lugares que eles não falam mais sobre isso. Não vão falar mais sobre isso. Por isso tem tanta gente se perdendo hoje. Não se fala mais disso, né? Está decidido o dia da justiça, o dia da ira de Deus. Olha agora, os próprios anjos tremem diante dele. Ou seja, o dia está decidido e os anjos tremem diante desse dia. E tem gente brincando com esse dia. Fala às almas dessa grande misericórdia enquanto é tempo de compaixão. Esse é para nós. Fale às almas dessa grande misericórdia enquanto é tempo de compaixão. Então esse é o meu e o teu trabalho. Por isso que nós estamos aqui no Retiro, para falar para o maior número possível de pessoas, quão grande, e ainda dá tempo das pessoas voltarem para a misericórdia de Deus. Como é que nós vamos fazer isso? Pela nossa vida. Daqui para frente, gente, quando as coisas começarem a se abrir mais, muita gente vai começar a voltar para Deus. Porque tem aquele ditado, né? Quem não vem pelo amor, então vai ter um número grande que vai chegar pela dor. Então a gente vai ter que estar preparado para receber esse pessoal, tá? E vai ser um número grande de pessoas que voltarão pela dor. Então nós temos que ser misericordiosos com essas pessoas. Não vamos julgá-las, porque elas estão voltando, porque o tempo delas chegou. Então eu sei que tem muitas pessoas aqui que rezam por parentes, amigos, conhecidos, e às vezes fica questionando, né? Mas será que a minha oração está sendo escutada ou não? Tenha certeza, sua oração está sendo escutada sim. Só não chegou o tempo ainda delas, agora vai chegar. Não vai demorar muito não, pelo andar da carruagem o negócio está indo mais rápido do que a gente imagina. Então chegará a hora
dos que virão a Deus pela dor. Nós não temos dimensão de tamanho, de que forma, mas estas almas chegarão a Deus. E qual deve ser o nosso papel? Acolhê-los. Ela já tem dor demais para nós tentarmos ficar trazendo coisas do passado. Não é de Deus isso. O que Deus perdoou, está perdoado. O nosso papel é acolher essas pessoas arrependidas que não podem ser julgadas por nós. Se Deus as acolheu, quem somos nós para julgá-las? Estamos preparados para isso? E? Sim ou não? Sim. Aquela pessoa que andou por tudo quanto é tipo de caminho e está dizendo agora, Senhor, eu estou voltando. E aí, será que você vai acreditar que ela está voltando ou não? Não cabe a nós, né? Não cabe a nós. E aqui, Deus vai falar aqui. Tá? Então, gente, rezemos. Porque Deus quer salvar. E Deus precisa de nós. Deus conta conosco. Olha só quantas pessoas aqui serão alcançadas através de nós. Se nós soubéssemos o valor de uma alma, nós faríamos de tudo para salvá-la. Porque o demônio sabe o valor que tem uma alma para ele. E ele luta até o final para conquistá-la. Então, meus amados irmãos e irmãs, esse ponto aqui que a mãe falou para Santa Faustina é para nós também. Agora é tempo de compaixão, é tempo de misericórdia. Vamos ajudar. Vamos acolher. Vamos mostrar o caminho. Vamos dar a direção para essas pessoas. Enquanto não chegar, nós vamos fazer calo no nosso joelho e vamos rezar. Deus mostrará. Tem muitas pessoas boas lá fora que não tiveram o privilégio que nós tivemos de ter uma formação. Tem muitas pessoas que receberam o que nós recebemos e jogaram fora. Não nos cabe. É entre ela e Deus. Agora, cabe a nós, sim. Tem uma das bem-aventuranças que Jesus cita sobre a misericórdia. Quem lembra essa bem-aventurança? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vai chegar a hora de nós colocarmos em prática essa bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E vai ser o momento de celebrar essa misericórdia de Deus no nosso coração. Filhos pródigos, filhas pródigas retornarão para Deus.